Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bruxos Podcast. O convidado de hoje, ele é o domador de leões, dos grandões, ele tá até rindo aqui, ó. É o Fera. Então vocês vão conhecer sobre ele, como é que é a cabeça desse cara. Ele é um gênio. E mexer com gente grande não é fácil não, meu amigo. Vou apresentar para vocês aqui Leonardo Costa. Seja bem-vindo, Leonardo Costa. Muito obrigado por você ter aparecido. Fala, Bruxa. Aqui, tá? Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Pô, eu que Prazer agradeço. enorme estar aqui com você. Poxa, brigadão. Léo, quem é você? Vamos lá. Bom, essa pergunta é muito ampla, né? É. Bom, treinador do Minas, Léo Costa, como você falou, sou treinador da equipe do Minas, minha 6ª temporada. Ex-atleta de basquete, pai do Davi e da Manu, marido da Isa, um apaixonado pela vida, pela evolução, pela tentativa de buscar sempre o melhor no que faço e tentar motivar as pessoas que estão à minha volta também de buscar essa excelência diária. Acho que basicamente isso, um aprendiz aí no processo de tanto profissional quanto de vida, mas um homem feliz, eu diria, principalmente pela família que eu tenho. Exemplo, hein? Parabéns, hein? Obrigado. Poxa, parabéns. Será que você é isso tudo mesmo? Você é um técnico bom mesmo? Vamos ver? Rapaz, isso Vamos ver? aí tem que os outros julgarem, né? É difícil você se autoanalisar, né? Vamos ver, né? Será? vamos ver aqui, fazer um negócio aqui. Ô, Lian, vamos ver. Vamos ver esse cara aqui, se ele é muito craque mesmo. Vamos lá. Esse aí, fala pra mim. Esse é o Marcelinho Machado, né? Esse é quando eu trabalhava em Macaé. Você tá ali atrás? Eu tô ali atrás, treinador em pé. Ainda tinha um pouquinho de cabelo ali ainda, nessa época. Isso é do Flamengo? Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Desculpa, tá? Como técnico de Macaé, eu fui jogar em Macaé em 2001 e fiquei lá até 2019. Então foram quase 19 anos lá. Primeiro como jogador até 2006, depois como treinador, e a gente conseguiu a classificação da 3ª divisão para a 2ª para chegar no NBB. É mesmo, cara? É um projeto que foi ali um trabalho de formiguinha, muita gente boa junto, somando força, e a gente conseguiu levar um time do interior do estado do Rio de Janeiro para a 1ª divisão do basquete nacional, algo que eu me orgulho muito. Craque, hein? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Próxima foto aí, Lian. Olha o cara aí. Olha ele aí. Isso aí é o Final Four da Champions League Américas. É como se fosse a Libertadores, né, do futebol. A gente ficou em 3º lugar. O único time que medalhou 3 vezes consecutivas. Infelizmente não chegamos à final, mas foram 3 terceiros lugares numa competição com os melhores times das Américas. Dificílima, de altíssimo nível, e não deixa de ser uma conquista, né? Às vezes as pessoas só comemoram o título e parece que o 2º lugar não vale nada, mas eu tenho muito carinho por essas medalhas da Champions, que eu sei o tanto que exigiu, né? O suor delas foi pesado, e um grupo de homens aí, de pessoas que estavam muito voltados ao sucesso, e nós conseguimos esse 3º lugar com muita honra. Show de bola. Próxima foto, né? Ó o homem aí. Essa foi atual. Você vê que a cara não tá tão sorridente, porque engraçado, a medalha de 3º lugar, você viu todo mundo sorrindo, porque você recebe uma medalha após uma vitória. Você tá ali, ou você termina em 4º ou 3º, você já não fez a final, então é um momento de alegria por você estar conquistando a vitória. Aqui, por mais que seja um vice-campeonato, é um momento doído, né? Você acabou de deixamos escapar ali uma chance de um título dentro de casa, a Arena UniBH lotada. Eu vi sua cara ali, não tá... E você vê os semblantes dos jogadores, já não é tão de comemoração, mas o tempo vai passando e você vai amadurecendo a ideia de que, poxa, queríamos o título, mas também não pode se descartar o valor de um vice-campeonato, ainda mais numa competição como o Super 8, que estão as 8 melhores equipes do Brasil, e a gente chegou numa final onde 16 times não conseguiram chegar. Então, de 18, só 2 estavam ali. Infelizmente não veio o título, mas orgulhoso também foi a primeira competição oficial dessa temporada atual, e já chegamos a uma final com o Flamengo, perdemos por 3 pontos de diferença ali nos últimos segundos.
Mas é experiência, cara. Esporte é isso mesmo. Ganha, perde, é assim mesmo. Não tem dessa, não. Próxima. Terceiro lugar também da Champions, isso no Rio de Janeiro. Eliminamos o Flamengo na semifinal. Perdemos para o São Paulo, que acabou saindo campeão da Champions. Isso foi 2021, se não me engano. Eita. Próxima. Aí o título, o mesmo Super 8. Aí você tá feliz. Só né? que aí é diferente, né? Aí a missão cumprida ao extremo de levantar uma taça ao lado da torcida. Foi o primeiro título nacional da história do Minas. Então, pra gente é motivo de muito orgulho, né? O Minas tem um título em 2007 de uma Liga Sul-Americana com o técnico Flávio Davis, que até hoje coordena as categorias de base do Minas. É o nosso mestre lá do departamento de basquete. E aí voltamos a vencer esse Super 8, que eu também tenho muito orgulho aí. Foi um momento muito especial lá da nossa torcida. Foi muito bacana. Poxa, responsabilidade, hein? Parabéns aí. Essa é a foto da farra do Super 8. Isso é bom demais. Essa chuva demais, de papel aí fica marcada, viu? Eterno. Segurando o troféu ali, não sei se você reconheceu, é o Gui Santos, que hoje é o brasileiro que tá na NBA. Cara. E eu tive o prazer de trabalhar com ele nesses últimos 3 anos. Eu tô olhando aqui, eu falei, cara. Antes dele ir pra NBA, ele tava com a gente ali, então. Tem quanto tempo isso aí, essa foto aí, Léo? 22, Luiz, 2022, exato. Eu tô ficando velho, não precisa falar muito de data. Capaz de eu esquecer até minha idade aqui. Não, relaxa. Próximo aí, legal, hein? De novo, né? Super 8. Repeteco da foto. Essa daí foi marcante. Próxima. Aí já em Macaé, com o meu irmão. É engraçado que hoje ele tem mais cabelo que eu. Seu irmão o que tá com a prancheta e eu tô ali olhando. Ele tá provavelmente mostrando alguma jogada pros atletas. E foi uma experiência fantástica. A gente trabalhou 4 anos juntos. Meu irmão é um assistente técnico muito reconhecido no Brasil. Foi por 15 anos assistente técnico em Franca, do Hélio Rubens Pai, depois do Elinho, do Lula. Experiência, hein? E quando a gente subiu para a primeira divisão, que foi aquela passagem que eu te contei, que o Macaé subiu para a primeira divisão, eu falei, tô precisando de alguém de confiança e competente. Eu não tenho outro nome, vem. Aí ele foi, e aí foi fantástico. 4 anos juntos na primeira divisão, ele foi meu braço direito e esquerdo ali. E foi fácil também a adaptação, porque as famílias, a minha esposa é a irmã da esposa dele, então ficou tudo em casa ali. Gente. Morava no mesmo condomínio, uma casa de frente para outra, os primos cresceram igual irmãos. Foi fantástico, uma experiência que eu guardo para sempre. E hoje ele assumiu como treinador também no NBB da Unifacis, então tá fazendo um grande trabalho lá. Só evoluído, hein? Vamos nos encontrar nas quadras daqui a pouco. Dia 3 de março é o confronto dos brothers aí. Vamos ver. Nossa senhora. Quem perder, paga o churrasco. Tá bom. Tem que você ter paz, né? Isso aí. Próxima. Foto isso legal, já hein? essa temporada aqui no Minas, com um grupo, Danilo aqui, Luiz, Vini, Lucas. Então, isso já é o Vini 2 e 7. 20 anos esse menino também. 20 anos. Uma promessa tá aí do basquete brasileiro, eu acho que vai muito longe. Que chique, cara. Próxima. Eita. Essa é o presidente Ricardo entregando a medalha daquele título do Super 8, também momento especial. Boa. Próxima. Finalizou? Boa. Beleza. Vamos lá, Léo. Outra coisa, foi uma brincadeira que eu fiz com você, tá? O quê? Daquela que eu falei assim, será que ele é bom mesmo? Será que ele é bom? Isso eu faço com todo mundo aqui, tá? Você é craque demais. Tem que testar mesmo pra Você ver é muito craque. se sabe alguma coisa. Vou mostrar aqui pro pessoal. Pessoal, seguinte, chegou aqui, me deu esse aqui de presente. Na verdade, o Bobão aqui também, né? Pediu aqui, eu ganhei isso aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Morro de inveja, tá, gente? Tá? Olha só isso aqui. Olha. Cara do céu, muito obrigado, viu? Camisa muito bacana mesmo. Aí do KTO Minas dessa temporada, está bem atualizado. Agora eu preciso ir no jogo a caráter, né? Vou sim, pode ter certeza. Vai lá torcer pra gente. Igual eu falei pra você, eu tenho até dó de cara de usar isso aqui, eu quero deixar como recordação, né? Igual, mas vou próximo jogo,
pode ter certeza que eu vou lá sim. Pode ter certeza. Muito obrigado, viu? Nada, que isso. Poxa, prazer. Show de bola. Nossa senhora. Ganhei também, né? Isso aí. Calma aí, comparação o nome, aqui, cara. Tudo aqui, Poxa. Ó. Tá marcado. Pelo menos isso de lembrança. Valeu, bruxo. Vamos às perguntas. Vamos lá. Bom, vamos lá. Como aconteceu o seu envolvimento com o esporte? Olha, desde muito cedo. Meu pai, ele sempre foi do esporte. Levava a gente para praticar tênis. Eu fiz aula de tênis, jogava futebol. Ele ia pro clube fim de semana. Sempre a gente ficou envolvido com o esporte desde novo, eu e meu irmão. E o meu pai também trabalhou no Franca Basquete, né? Franca é conhecido como a capital do basquete no Brasil. Uma cidade que todo mundo desde pequeno tem uma bola de basquete na mão. E o meu pai foi diretor do Franca, das categorias de base, e ajudava também como representante da equipe no profissional, viajava com a equipe muitas vezes. E eu lembro de viagens da gente no ônibus da equipe de Franca para jogar final de Sul-Americano lá no Ibirapuera, em São Paulo. Ficava meu irmão ali no intervalo arremessando, a torcida batia palma quando a gente acertava uma cesta, tudo uns cotocozinho de gente, a bola era pesada, mas desde novo esse ambiente de esporte estava na nossa vida. E depois migrei para o basquete ali aos 10 anos, parei com futebol, com as outras coisas, e o meu irmão já jogava também, entramos na escolinha da Clínica Francana de Basquete, e foi depois categorias de base, e segui essa caminhada como atleta. Fui para o Palmeiras jogar o juvenil, meu último ano de juvenil e 2 de profissional. Joguei no Palmeiras por 3 anos e depois fui chamado para jogar em Macaé, que é onde eu fiquei por bastante tempo ali. Fiquei de 2001 até 2019, quando eu fui para o Minas. Então, de 2000 a 2006 como atleta, e depois fiz 7 cirurgias de joelho, fui insistindo ali, vi uma hora que não dava mais e migrei para virar treinador e não parei mais. Boa, é um craque, meu amigo, você é um craque. Por que decidiu virar técnico e não um jogador? O que aconteceu com você? Bom, eu consegui jogar por um tempo, né? Tive uma lesão com 17 anos, de rompimento de ligamento cruzado anterior do joelho. E aí, essa lesão ela não se recuperava, eu tive relesões. Depois, quando eu estava no Palmeiras, fomos descobrir que essa primeira cirurgia não tinha sido bem executada, eu tive que refazer esse processo, mas nisso já tinham lesionado cartilagem, outras coisas do meu joelho. Então, no final, acabei fazendo 7 cirurgias. Joguei profissionalmente até 2006, até 26 anos de idade, que eu era novo, mas aí o nível de dor que eu tinha para conseguir treinar no nível que eu precisava, né? Não atingi os sonhos que eu tinha como atleta. Eu tinha sonho de chegar na seleção brasileira, jogar fora do país. Fiquei muito longe disso, muito distante disso, mas eu participei do ambiente profissional como atleta. Isso eu acredito que tenha me ajudado e me ajude até hoje para entender a cabeça do jogador, como é que é o ambiente, numa perspectiva do atleta, né? E aí, em 2006, automaticamente, eu já assumi como treinador em Macaé. Aí, no primeiro ano, a gente fez 3 finais lá no estado do Rio de Janeiro, e aí tomei gosto e não parei mais. Percebi que não dava o caminho de atleta para ser seguido, e aí passei a investir na profissão de treinador e estudar, né, correr atrás, porque também é um outro universo que demanda muito esforço e muito estudo. Legal. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você tem quanto de altura? 1,78. Eu falo 1,80 porque 1,78 é descalço, eu não jogo descalço. Aí eu me sinto melhor falando que eu tenho 1,80. E como é que é? Você estava jogando na época, os caras tinham 2 metros de altura. Tinha o Fred lá que jogava com a gente no Macaé, 2,12. Nossa, e aí? Ué. Então, lá pra cima, pra cima. É função diferente, né? Os armadores, normalmente eu era armador, jogava na posição de armador. São mais baixos realmente, né? Você tem que ter mais habilidade, velocidade, controle do jogo, parte tática, um bom arremesso, né? De vez em quando eu pegava o aro desprevenido e as bolas caíam lá, então deu pra enganar um pouquinho. Nada, você tem experiência, pô, para.
Como é que tá o nível dos atletas comparando os daqui com os da NBA, por exemplo? Olha, eu vou te dizer que o basquete nacional vem crescendo muito. Muito. Eu acho que o profissionalismo do atleta mudou demais. A gente vê que nas intertemporadas, acaba uma competição, aí dali a 3 meses que eles vão se reapresentar, os atletas estão contratando preparador físico por conta própria, treinador de técnica individual. Isso não era comum na minha época. Então, muitas vezes o atleta parava a temporada e ficava 3 meses no churrasco, se apresentava mal fisicamente. Então, eu acho que esse caminho de profissionalização do meio esportivo, a Liga Nacional trouxe isso também muito bem. Isso tem ajudado a evolução e o desenvolvimento dos jogadores brasileiros. Mas se a gente for comparar com o NBA, existe uma distância muito grande. Europa, Euroliga e NBA tem um nível muito superior ainda ao nosso, mas a gente vê que de vez em quando alguns atletas, como eu citei o exemplo do Gui Santos, que foi formado no Minas e está hoje na NBA. O Minas, aliás, é o clube que mais revelou atletas para a NBA na história. São 3 atletas. O Raulzinho passou por lá na formação, o Felício e agora o Gui Santos também veio da base do Minas e chegou na NBA. Então, mostra que existe essa chance. Tem alguns atletas que conseguem, mas não é tão fácil porque o nível é bem superior hoje. Nossa, legal. Ó, o Minas Tênis Clube fornece uma estrutura bem qualificada para atender os atletas de basquete. Sim. Eles pretendem expandir mais ou já está suficiente? Olha, mais ou menos vamos para quem não pensar, conhece aí, tá? Tá, o Minas é um clube olímpico, assim, a estrutura que é oferecida para a comissão técnica, para os jogadores trabalharem, é de altíssimo nível. Eu me arrisco a dizer que no Brasil é a melhor estrutura para o esporte, para os atletas e para as comissões técnicas. A gente tem um departamento de ciência do esporte que faz acompanhamento de jogador, dá relatórios de como que está cada um em cada treino, em cada jogo. A gente tem psicólogo, nutrição, um departamento médico completo, fisioterapia, tudo que precisa você tem de estrutura de trabalho para executar suas funções. Então, em termos de expansão, o que eu vejo é a busca constante por patrocínios, por você conseguir, para você competir no nível nacional mais alto, que é o NBB, você está jogando contra um Flamengo que tem um alto investimento, um Franca, São Paulo, tem várias equipes que têm um poder financeiro muito grande e às vezes até um pouco maior do que o nosso. Então eu vejo uma força e um esforço muito grande do Minas nesse sentido, departamento de marketing na busca de parceiros, de empresas privadas como a KTO, que hoje o time é o KTO Minas, para que a gente possa competir, contratar jogadores de um nível muito alto para brigar de igual para igual. Mas em termos de estrutura de trabalho, eu vejo que a gente está dentro do país muito bem. Show. Bom você ter explicado isso aí. E outros times? Tem algum que oferece uma estrutura boa assim no Brasil? Um time tem muitos times que vem melhorando a sua estrutura. Similar do Minas Tênis? Assim? Eu acho que tem equipes com perfil similar, porque tem 3 tipos de time de basquete. Tem os times hoje vinculados a equipes de futebol, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Então é um perfil de clubes. Você tem times vinculados a cidades como Mogi, Franca, Bauru. Então tem um outro formato. E tem clubes sociais como Paulistano, Pinheiros e o Minas, né, que você tem um clube social que tem as equipes competitivas. Pinheiros é muito conhecido também por ter uma estrutura olímpica, tanto no basquete quanto em natação, em outras judô e outras modalidades, assim como o Minas, né, tem N esportes que trabalham em altíssimo nível lá. Então, eu acho que tem alguns clubes sim. No basquete, acho que em termos de investimento, estrutura Flamengo, Franca, são equipes que hoje têm uma estrutura muito boa também. Para igualar, né? Aproximadamente. Eu acho que está bem perto ali. Legal. Como é a avaliação para ser um atleta de basquete do Minas Tênis, na seletiva? Você sabe explicar isso mais ou menos aí? Olha,
No profissional, não tem seletivo. Então, a gente recebe dos agentes, né? Eles mandam um portfólio de atletas que estão disponíveis no mercado e a gente avalia esses jogadores e fala com a diretoria, existe uma reunião para uma decisão compartilhada e a gente escolher e ver quais atletas estão tanto técnica e taticamente adequados para o trabalho de quadra dentro da minha filosofia, mas que também se encaixam no aspecto financeiro, né? Então a gente tem essa decisão em conjunto. Vou te cortar só um pouquinho a pergunta. Não, pode falar. A dúvida que eu tenho, você... por exemplo, quando vocês vão pegar um atleta, tem interesse em um atleta, você que dá a opinião, fala, não, eu quero esse atleta aqui nesse time. Através de você primeiro? O que acontece a gente... É isso que eu quero saber. A gente leva... Primeiro ponto é a análise dos jogadores que estavam com a gente na temporada. Isso. Quem a gente acredita que produziu o esperado, que deve dar sequência. E também o atleta, às vezes a gente acha que ele produziu bem e deve dar sequência, mas ele recebe uma proposta do dobro do valor. E o clube... Aí essa decisão da parte financeira não é comigo. Aí já certo. Já tem pessoas dentro do departamento de basquete, gerente de basquete Daniel, junto com o diretor Alexandre, eles decidem se está dentro do orçamento, mas se está adequado à minha filosofia de trabalho, se é um atleta que taticamente faz sentido, essa é uma posição que a gente faz vários estudos de análise, aí existe uma reunião onde eu apresento os jogadores, as características, o porquê que eu gostaria que esse atleta integrasse o grupo, e aí a gente toma uma decisão se vai ser possível ou não. Muitas vezes a barreira é financeira, ou uma proposta que ele recebeu fora do país, ou em outro clube, e aí essa dança das cadeiras, esse jogo decide bastante a chance de sucesso na temporada, porque se você traz atletas de alto nível, a chance de competir de igual para igual com os melhores aumenta muito, né? Legal. No fim do dia, quem joga e quem põe a bola na cesta são os jogadores, então eu dependo muito mais deles do que eles de mim, eu falo sempre isso com o grupo. Legal, cara. O que o Minas Tênis oferece em bolsa? Por exemplo, você tem um jogador lá, você tem o salário dele e algum tipo de benefício, ele tem a mais que isso? Então, até para completar a pergunta anterior, pode. A seletiva da base, sim, ela é feita um processo onde tem testes e peneiras, isso até o sub-19 é feito. Sim. No profissional, a gente já entra com essas contratações nesse formato que eu falei. Aí cada jogador tem uma definição, né? Tem complemento de alimentação no clube que é oferecido, a estrutura do Minas, os atletas da equipe profissional podem utilizar, os familiares deles, os filhos podem usar o clube, então isso é um benefício, um diferencial que o clube faz em relação às outras equipes. Acho que poucas equipes no país oferecem essa estrutura de usufruir o clube como o Minas faz. Alguns atletas eu acho que entra a questão de ganhar um apartamento, o clube ajustar alguma coisa nesse sentido, mas basicamente é o contrato e a parte financeira que o atleta da equipe profissional define. Na base, aí já tem uma estrutura de moradia, alimentação, escola e uma ajuda de custo que os atletas recebem, os que são contratados de fora de Belo Horizonte. Legal. Eu vou até corrigir a palavra que eu falei bolsa, mas é melhor colocar benefício, né? São os benefícios, forma, né? Exato. São os benefícios que são oferecidos. O salário, ele varia de quanto a quanto? Você pode falar isso aqui mais ou menos? Nossa, esse espectro é muito amplo. Você vai ter... Tanto do profissional e depois do pessoal de base. Mais ou menos uma margem. Então, porque, vamos dizer, os clubes igual Flamengo, Franca, São Paulo, a gente tem uma margem no orçamento maior. Sim. Então você vai ter atletas com salário... É difícil eu falar, né? Porque essa folha de pagamento é meio restrita as informações, mas vamos dizer... Talvez um estrangeiro na faixa de $10 mil por aí, por mês. Existem clubes que pagam 10, talvez alguns até mais. Acho que um topo seria aí uns $15 mil por mês hoje. Na base é muito difícil. Tem garotos que jogam sem receber nada, depende no nosso clube, como eu falei, quando vem de fora, é um garoto que a gente trouxe, aí tem uma ajuda de custo, mas eu não sei precisar o valor, porque acho que também tem muito a ver com o potencial de cada atleta.
evolução, né? E se você traz um atleta de seleção brasileira, por exemplo, você vai ter que investir muito mais. Sim. Então, dentro do próprio NBB, existem equipes que têm uma dificuldade financeira maior e às vezes vão pagar, vou me arriscar a dizer que os atletas ali vão começar ali talvez com 5 mil reais seja um valor, mas você vai ter atleta perto dos 100 mil. Então olha como é um espectro amplo e ali no meio está muito a negociação, o agente do atleta e também o nível que ele atingiu, o reconhecimento dele de mercado. Então esse valor está muito atrelado ao reconhecimento que o mercado dá para o que ele entrega dentro de quadra, né? No futebol isso não muda muito, né? Você vai ter talvez o Hulk ganhando milhões. 1,5 milhão, acho que era o salário, e você vai ter jogador ganha de 50 mil, 60 mil. E varia muito. Então, exatamente. Olha, a diferença está muito voltada a quem é o jogador também. É isso mesmo. Vamos lá. Preparação dos atletas são mais intensas do que a dos americanos, os atletas aqui? É difícil falar, assim, existe um perfil diferente, assim, no universitário americano, a quantidade de atletas é muito grande. Então, assim, o nível de esforço físico, de exigência é muito alto, porque eles podem pegar uma seletiva, escolher 20 atletas, se lesionar eles têm mais 20, se lesionar eles têm mais 20. Então, é um nível de trabalho, assim, físico muito, muito grande. Mas quando você vai falar, assim, na NBA, eu acho que se assemelha ao que as equipes fazem na Europa, ao que muitas equipes tentam fazer no Brasil, porque existe um controle de carga. A NBA também tem regras como, por exemplo, você não pode ter 2 treinos de contato, que eles falam taping, né? Que você tem que usar proteção no pé, ou seja, vai ter confronto, como se fosse um coletivo no futebol. Você não pode ter 2 treinos no mesmo dia de contato físico. Então, se você vai dar 2 treinos no dia, que não é comum, hoje em dia com os estudos, tem muitas equipes, tanto na NBA quanto na Europa, aderido um bom treino, um treino muito intenso por dia, e aí esse treino engloba parte física, academia, tratamento. Então o atleta às vezes chega às 8h30 da manhã no clube e vai sair 1h30 da tarde sem parar, fazendo o tratamento, depois vai para academia, depois vai para o físico, depois vai para a quadra. Então é uma demanda grande, mas eu acho que poderíamos dizer, em termos de comparação, que os atletas da NBA são fisicamente mais aptos, porque tem muito jogador atlético que salta muito, muito rápido. Então acho que esse perfil mais atlético, acho que a NBA tem mais atletas na frente, né? Tá um pouco na frente nesse formato, sim. Legal. Vamos lá. Você e o treinador se respeitam o que um elabora na preparação do outro para o jogador? Olha, dentro da comissão sou eu, 2 assistentes, a comissão do núcleo mais próximo ali, né? Preparador físico. Então vamos lá. João Lazier, que é o assistente, o Carlos Lima, o Thales e a Ellen Thales, preparador físico, o Beltrão, e a Ellen Esmalte, que é a fisioterapeuta. Então é um corpo, esse é o núcleo duro da CT, vamos dizer. E as trocas ali são muito francas, né? A gente, tem que ser, né? Tem que ser, e inclusive eu falo, eles não estão ali para falar amém para mim. O preparador hoje mesmo no treino chegou, Léo, já deu, eu falei, preciso um pouquinho mais, quero terminar o treino. Então, se você passar hoje, amanhã a gente tem que segurar o pé. Então, existe essa troca de informações e a construção de todo o treinamento, nós nos reunimos todos os treinos 1 hora antes para definir os trabalhos. Então, certo. Opinião. Isso. Acabou o jogo também, no dia seguinte a gente faz uma reunião para falar sobre a partida. O que eles acharam, se eles acharam que eu errei em alguma tomada de decisão, tem liberdade de falar. Ali a gente às vezes quebra o pau dentro da salinha, opiniões divergentes faz parte. Eu preciso ter esse contraponto também, porque se for só para falar igual eu penso, aí não dá. Eu não reflito também sobre as minhas decisões, e depois ali tomar uma decisão em conjunto, daquela porta para fora, aí é uma só voz. Aí todo mundo falando a mesma língua, porque eu acho que passa também uma segurança para os atletas dessas decisões. Então, existe um corpo que eu tenho, um corpo técnico muito competente, que a gente toma essas decisões coletivas. Em alguns momentos, pela minha função, eu tenho que dar a decisão final? Sim.
pode ser que seja diferente da opinião dos membros da comissão ou até mesmo dos atletas, muitas vezes vai ser. Só que eu tô lá para tomar essas decisões difíceis em alguns momentos. Vou acertar em algumas, vou errar em outras, e faz parte do processo também de crescimento meu como profissional e do entendimento que eu tive naquela hora de tomar uma decisão, seja numa partida, seja numa decisão estratégica da equipe. O dia que eu não quiser mais estar nessa função de tomar decisões difíceis, eu tenho que procurar outra profissão. Legal. Você responde bonito, cara. Responde bonito. Então, vamos lá. Essa aqui, ó, essa pergunta é legal. Essa é uma dúvida que eu sempre tive, muita gente tem também. A altura dos atletas são quase todos padrão. Quase todos um padrão, né, a altura? Eu acho que não. Você vai 92 metros? Não, você vai ter armador no Brasil de 1,75. Agora você vai entender. E você vai ter pivô de 2,12. Então, você vai entender a pergunta. Vamos lá. Aqui. Mas vamos lá. Vou repetir de novo aqui, tá? A altura dos atletas são quase todos padrões. Você falou que não. Beleza. Legal. Eu te interrompi. Manda bala. Tá bom. Eles fazem acompanhamento com endocrinologista para aumentar a estrutura física? Bom, a altura não é padrão, mas na linha do endocrinologista, acho que alguns atletas pode ser que procurem individualmente. Não é algo que o clube oferece como um padrão de trabalho, assim, eu não me recordo de alguma equipe que faça isso institucionalmente como um padrão. Talvez algum garoto muito jovem que esteja abaixo da estatura ideal, procure por conta própria, mas no normal, acho que não. Acho que a altura que você tem é o que você... suas armas são essas, vai brigar com elas. Então, o baixinho tem que ser mais rápido, o cara mais alto tem vantagem em algumas coisas, mas tem menos mobilidade, menos agilidade. Isso. Então, cada um tem as suas ferramentas aí. Léo, o que eu vejo na NBA, os caras são enormes. São. Enormes. Ali, para ser um fator genético puro, para achar um cara daquela linha, mas eu acho, né, que tem, viu? Eu acho que tem. Eu acredito que seja a questão da altura, sim. A força física, em alguns casos, eu também acho que pode ter algum incentivo externo, vamos dizer assim. Entendi. Mas a altura, eu acho que pega a genética ali e tem muitos caras ali que já... desde novinho você vê nos vídeos já era mais alto que a turma, então acho que... Enorme, os caras são enormes. Deus. Agora a força física pode ser que tenha tem umas vitaminas a mais aí, mas como eu não tenho prova, eu não posso dizer. Tá certo. Como funciona a sua filosofia de jogo? Olha, interessante, assim, isso é algo que eu, como treinador, fui construindo, né? Porque eu fiz uma transição muito rápida. Aliás, durante um campeonato, uma comissão técnica foi mandada embora, eu estava lesionado mais uma vez e pediram para eu assumir a equipe. Então, de jogador, eu virei treinador na competição, que era a nossa Liga do Oscar. E ali, naquele início, eu levava muito das coisas que eu tinha vivido como jogador, do que eu tinha aprendido com os meus técnicos. Eu comecei a tentar formar, dentro dos meus conhecimentos, que eram muito básicos para treinador na época, formar uma identidade, uma filosofia dentro do que eu acreditava do jogo. O fato de eu ter sido armador ajudava, porque é uma posição igual o levantador do vôlei, que você tem que pensar, você que está tomando muitas decisões em quadra. Mas eu fui construindo isso aos poucos. E aí, cursos, clínicas, todo ano eu faço pelo menos uma clínica internacional. Aí você vai, escuta um treinador de Euroliga, você vai ver um treinador de NBA. Eu acompanhei os Kings na Summer League, fiquei 10 dias junto da comissão técnica. Então, você começa a somar experiências. Então, eu tenho uma filosofia que eu acredito muito, que é uma defesa forte para jogar em transição. A gente tem sido a equipe que mais pontua em transição nos últimos 3, 4 anos aqui no Brasil. Isso é algo que eu gosto muito de aplicar e a gente tem conseguido ter sucesso assim, mas várias questões táticas do jogo eu vou tentando me reciclar, absorver, aprender com outros treinadores, tanto do Brasil quanto fora. Às vezes você vai jogar aqui um jogo de NBB, o cara faz uma jogada que te deixa em xeque, você fala, putz, não consegui parar essa jogada.
por que não usar? Né? Porque a gente cria algumas coisas, mas a gente também pega e absorve muito de outros treinadores e outros profissionais. Em Macaé, a gente estabeleceu um jogo sem comando. Eu e meu irmão, a gente foi construindo uma filosofia de um sistema ofensivo que normalmente no basquete, para eu dar um exemplo para você e para as pessoas que não conhecem tanto a modalidade. As jogadas são comandadas, muitas vezes cabeça, camisa, 2, 3, cada comando desse é um sistema. E a gente em Macaé, a gente começou a fazer algo de não comandar os movimentos para surpreender um pouco mais o adversário, para dificultar o scouting dos outros times. Então foi algo que a gente fez por alguns anos adaptando, e até hoje a gente eu aplico bastante desses conceitos que eu comecei em Macaé e depois meu irmão chegou e somou força para a gente construir. Então tem um pouco dessa filosofia de jogo sem comando, assim, vamos dizer, que eu gosto, particularmente me identifiquei muito. Legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você também. Existe algum técnico que não foi jogador? Existe. Não é tanto o comum, mas se eu não me engano, de alto nível aqui no nosso Brasil, o Neto, eu não lembro dele ter sido jogador profissional, eu acho que ele não foi, posso estar me enganando, se eu me enganei aí, peço desculpa pro Neto, mas tem alguns casos, eu não acho que é o mais comum, tanto que eu tô com dificuldade aqui de lembrar mais nomes, mas o mais natural é pelo menos ter tido alguma vivência na modalidade. Igual, eu queria ter jogado em seleção, não cheguei, mas eu vivenciei como jogador até 26 anos. Eu acho que a maioria dos treinadores teve alguma vivência, nem que seja até um juvenil, até o sub-19, de ter vivenciado ali, tido alguma experiência como atleta. E eu acho que isso ajuda bastante. Demais, nossa senhora. Bom, vamos lá. Como você desenvolve o trabalho para organizar os jogadores para o time evoluir? Acho que esse é um grande desafio, né? Porque você está pegando pessoas diferentes, com vivências diferentes, com histórico de vida e esportivo muito particulares, e aí você junta essas pessoas para adquirir um objetivo comum e brigar por esse objetivo. Isso. Que pode ser um pouco... O Bruxa gosta de jogar de uma forma, o Luiz de outra, o Léo de outra. Só que agora nós temos que adquirir uma filosofia única. Porque nós queremos levar o time ao melhor caminho, à melhor posição possível, ao caminho de sucesso na temporada. Então, acho que trazer as pessoas para esse senso comum e esse objetivo de uma identidade de grupo é o grande desafio de qualquer treinador. Porque a parte tática, cada um acredita de um jeito... São todos os treinadores, acho que estudam e se tornam competentes para, dentro da filosofia tática que ele acredita, aplicar. Só que de que forma você vai aplicar? Não é o que você faz, acho que é muito mais o como você faz. Como você constrói esse espírito de identidade, através da minha posição, tendo que exercer uma liderança, e qualquer posição de liderança, ela te gera responsabilidade, ela não te gera uma posição de privilégios, é muito pelo contrário. A liderança gera responsabilidade e obrigações para um grupo que está ali confiando no seu trabalho. Então, acho que tem que ser o exemplo diário, partindo de mim, da comissão técnica, para os jogadores, uma responsabilidade com o tempo deles, com a organização interna nossa, para mostrar que o trabalho é voltado para a excelência e que eles consigam desenvolver o potencial máximo deles. Estamos todos ali à disposição, querendo o melhor de cada um, e diariamente reforçar esses conceitos, esses valores de espírito de equipe, de que o nós está acima do eu, que o sucesso da equipe é o mais importante, que os números individuais eles estão em segundo ou terceiro estágio de avaliação, mas que o bem comum é a grande virtude de quem escolheu trabalhar em equipe. Pô, você quer trabalhar sozinho, fazer do seu jeito, você tem que escolher uma profissão, outro esporte. No judô, e mesmo no judô, eu escutei isso lá do pessoal do Minas, não é sozinho também, você tem sua equipe de treinamento, natação, você tem sua equipe de treinamento, mas são esportes que você depende um pouco mais de você, da sua individualidade. Sim. Você falou em esporte coletivo, você tem que estar em prol da equipe. Você tem que estar todo dia que você está pisando, você tem que estar pensando, o que eu posso fazer de melhor
melhor pro bem da equipe. Essa atitude minha tá reforçando os valores da equipe ou tá diminuindo os valores da equipe? Então, é com essa mentalidade que eu tento conversar e passar para os atletas a importância que cada um tem, que eles se sintam valorizados nessa construção, porque é uma construção, é um processo longo, que eles se sintam individualmente valorizados, que eles consigam botar para fora o seu potencial máximo, porque eu preciso que cada um renda o máximo possível, mas de acordo com a filosofia da equipe, e o Minas é maior que todos. Então ninguém ali da equipe é maior do que a instituição e nós representamos ela e queremos levá-la ao estágio mais alto possível. Então essa mentalidade, você colocar isso não é fácil, porque você tem os contratempos, você tem o cara que jogou menos, você tem o cara que queria ter atuado mais, estava bem, às vezes eu errei numa substituição e tirei ele do jogo, e aí é uma decisão de liderança que eu tenho que reconhecer também quando eu erro, porque eu peço esse reconhecimento. Sim. Então, eu vou te dizer, esse é o grande xadrez, esse é a grande dificuldade, eu acho que de qualquer treinador, é conseguir estabelecer esse espírito de união e perdurar durante uma temporada. Porque às vezes você consegue estabelecer no início, mas são 10 meses juntos. Nossa, é muito tempo. Treina, viaja e fica longe da família. Rotina. A esposa grávida, um problema de família, sabe? E o cara junto. E você às vezes fica mais tempo ali naquele núcleo do que com a sua própria família. E desgasta. Qualquer relação desgasta. Mas quando consegue estabelecer esse espírito de equipe, que todos estão com o mesmo foco, aí é uma vivência fantástica. Aí que você tem uma chance de, no final, se aumenta muito a chance de estar comemorando ali, vibrando junto, que é um momento único, né? De realização inacreditável, que fica marcado ali em todos que viveram naquele ambiente, né, juntos. Bom demais, bom demais. Eu vou te falar, Nossa eu senhora. não acho que tem coisa... A sensação é única. Em termos de profissão, eu acho que a nossa de esporte, ela é fantástica. Nossa, é um momento que você passa, ele é eterno. É aquela data, aquele momento ali, quem passou, quem foi, fica marcado pro resto da vida. Você não esquece. Mas, cara, eu tô conversando com você aqui, eu tenho impressão, se eu fosse um atleta do seu time, eu tava ferrado. Você deve ser bravo demais, não, velho? Eu tenho impressão. Você sabe que não, eu sei, eu acho que. Nossa, tem cara, momentos pra tudo. Esse cara quer ser um perigo, bicho. Não você não ia ter problema, não, Bruce, Nossa, porque cara, você ia ser comprometido, pontual, dedicado. Nossa. Não é? Você não é do esporte? Assim, o pessoal vai estar até rindo lá, tá? Eu sou pontual, tá? Agora, o pessoal vai estar até rindo lá. Se você fosse pontual, tivesse um comprometimento alto, se doasse ao máximo, que só depende de você, não depende de ninguém, pra você fazer o seu melhor, só depende de você, e tivesse em prol da equipe querendo fazer o seu melhor, nós não íamos ter problema nenhum. Eu sou muito cobrador, né, cara? Eu como treinador, eu na área da musculação, fisiculturismo, eu sou muito cobrador dos atletas. Tem que ser assim, assado. Sim. Mas eu sou um pouco mais fio desencapado. Eu sou técnico também. E, cara, eu fico olhando assim, eu fico bobo, eu fico conversando assim com as pessoas que passam por aqui, eu fico perguntando, igual essa pergunta que eu fiz pra você, eu gosto de absorver isso, a experiência. Por mais que seja modalidade diferente, é uma coisa que é pra somar. Cada esporte, ele soma em outra modalidade. O pessoal Sem não dúvida. nota isso, mas soma. Essa experiência que eu tenho aqui com você, o que você tem pra passar pra mim, é pra absorver. Isso aqui, essa entrevista que eu tô fazendo com você é demais. Igualmente. Entendeu? Igualmente, é uma troca. Eu ia até te perguntar, como é que é? Vocês trabalham em equipe ou é um trabalho individualizado, a questão do fisiculturismo? Como é que você conduz isso aí? Poxa, agora eu vou ser entrevistado hoje. Não, Eita! eu fiquei curioso. Obrigado. Eu vim aqui pra aprender também. Você achou que Vou te só vim explicar pra aqui. falar? Não, pô. Bom, o que acontece? Primeiro são divididos em categorias. Então, são algumas categorias. Por exemplo, mulher tem wellness, biquíni. Normalmente eu gosto de mexer com essas duas categorias. Homem tem men's physique, bodybuilder classic e o men's physique. Então, cada um vai na categoria de acordo com a estrutura. Por exemplo, men's physique, o pessoal vai de bermudão. Então, eu vou pegar aquele atleta que tem mais probabilidade de ele dar mais chance naquela categoria. Sim. É um trabalho em equipe?
Mais ou menos. É um trabalho um pouco individualizado. Certo. Então ele vai ter a dieta, tem você, aqui o fulano. Então ele vai ter a dieta dele, você vai ter a sua dieta. Então eu vou preparar o treino de acordo com as falhas que tem no físico dele, que dá para desenvolver, e você tem suas falhas. E trabalha dessa forma. Só que no meio do ambiente é que está o problema. E as pessoas vão concordar isso aqui comigo. Acaba o ego levando. Esse é o problema do fisiculturismo. O ego toma conta. Então, por mais que tenha um atleta de outra categoria, você tá na sua, isso já aconteceu na minha equipe, de um atleta ter um ego acima elevado do outro. Ele é melhor que eu. Com o outro internamente. Nossa, e não é da mesma categoria, entendeu? Não é. Eu falei, gente, mas pra que isso? Então acontece isso, mulheres também acontece, tá? Não vem falar que não acontece, não, isso é mentira, viu, gente? Isso acontece muito, tá? Então, o trabalho que eu tenho nisso daí é unir o máximo possível, pra todo mundo, cuidar do que é seu. É igual a banda. Tem o baixista, guitarrista, o baterista. Então, cada um cuida do seu, gente. Então, se preocupa com você. Fulana, preocupa com você. Você é moreno, você é loira, você é grandão, você é outra categoria. Então, cada um cuida com você. É um pouco diferente do seu, que o seu ali, todo mundo tem que entrar no eixo. Por mais que tenha as posições são diferentes, funções diferentes, mas existe mas todo mundo por um canal só. Então, se ali não funcionar, cara, eu acho que a sua é pior que a minha. Entendeu? Eu acho. Trabalhar com esporte coletivo são desafios diferentes, né? Exatamente. São desafios diferentes. E ele, do corpo, quando porque também o que eu sinto, muitas vezes, a estrutura de uma equipe traz mais dificuldades, porque você lida com nós estamos falando ali, 15, 16 atletas, mais a comissão técnica. Então, são muitas pessoas com cabeças diferentes se relacionando e com, às vezes, momentos de desgaste e tal, que você tem que resolver e ajustar para continuar o trem no caminho certo. Mas também existe outro lado, porque quando um atleta tá mal ou com problema em casa, o que mais acontece? Você tem o apoio da equipe também. Então você tem um puxando o outro para cima com essas dificuldades. Então um dá suporte pro outro. Pô, se eu tô mal lá na comissão técnica um dia num treino, meu assistente chega, pô, Léo, o que tá acontecendo? Vamos lá. Não, deixa que hoje no treino eu já puxo um pouco mais. O atleta a mesma coisa. E quando você tá no esporte mais individual, isso você tem menos desgaste de relacionamento, talvez, pelo que você está falando, mas você também falta essa coisa de grupo, né? De espírito de equipe, de um puxar o outro. Né? A equipe, normalmente, que o fisiculturista tem, é o treinador e o nutricionista. E no máximo ali o endócrino, né? Então, quando acontece uma lesão, tem um fisioterapeuta, mas dificilmente isso acontece. Então, quando, por exemplo, o Minas Tênis tem uma estrutura para fornecer, né? Tem essa equipe igual você tem, graças a Deus. Agora a gente não. A gente absorve tudo. O treinador, ele tem que ser psicólogo, e às vezes ele tem que ser nutricionista, tem que ser preparador físico, tem que ser tudo ao mesmo tempo. Então é igual você fala, todo atleta tem alto e baixo, não adianta. O trabalho psicológico ali eu acho que está em primeiro lugar, na minha opinião. Então o cara pode ser um atleta melhor que for, igual teve atleta na minha equipe que tinha genética, assim, o cara foi premiado. Só que o atleta, não vou falar o nome dele não, tá? Mas você sabe o que é. É um cara preguiçoso. É um cara que com pouca coisa evoluía. Então era um cara preguiçoso. Então pra pegar aquele cara, jogar pra academia todo dia, carregar, cara, fica aí na labuta, chegou uma hora e falou, cara, tá bom, pode ir. Parecia que eu tava enfiando a arma na cabeça dele. Parecia quase isso, entendeu? Uma obrigação. Eu falei, não é isso. Você tem que fazer uma coisa que você gosta, tá? Genética ajuda? Tá. Mas eu acho que quem é persistente sai na frente. Sim. Na minha opinião. Acho que nada substitui trabalho. Nada substitui trabalho duro e mais do que a motivação, né? É a consistência, a disciplina de... Pô, eu não é assim, hoje eu tô afim, eu faço bem feito, amanhã eu acordei um pouco indisposto, eu não faço. Não, é realmente os que chegam longe, eu acho que são os que se predispõem a superar esses desafios. O dia ruim é ali que alguém vai levantar e fazer o seu máximo e alguém vai falar assim, não... Hoje eu acho que um leitinho quente e uma coberta é o ideal para mim. Cada dia desse do leitinho quente e da coberta está te distanciando do seu sonho. E isso, o atleta que percebe isso mais rápido, porque o talento
Ele existe. Ele existe. Ele existe. Você não acha um Neymar em cada esquina, um Ronaldinho Gaúcho, um Kobe Bryant, um Michael Jordan. Ele existe. Mas muitos atletas, eu já convivi com isso, que eram talentosos na base, promessas, e tinham esse perfil de se acomodar com pouco, porque o pouco que fazia dava certo, mas aí quando ele foi se aproximando do profissional, o pouco já não dava certo. Pois é. E aí a frustração veio e ele não estava acostumado a lidar com a persistência, o trabalho duro. Aí ele precisou... Fica pra trás. Aí ele... Muitos Estabilizou. desistem, acabam, param de jogar. E aquele cara que não era ninguém, que ninguém dava nada, e ficou ali muitas vezes... Acontece. Chega e se sobrepõe pelo esforço, que é o que você está falando. Igual, só pra finalizar aqui, o atleta de fisiculturismo, eu avalio ele quando ele vai ser campeão, não é pela genética, eu avalio se ele vai ser campeão pela dieta. Se ele aguentar fazer dieta, acabou. Porque hoje mesmo, coincidentemente, eu tava na barbearia, só pra gente finalizar isso aqui, o cara perguntou assim, não sei o que, eu quero treinar com você. Não, beleza, tudo bem e tal. Só que tem um problema, eu não como ovo. Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Dieta não é pro sabor. O fisiculturismo é diferente. Se é pra uma estrutura muscular pra você melhorar, o cara tem que comer o que é valor de nutriente. O que for melhor, ele tem que comer. Não é o que agrada o seu paladar. Você já tá começando errado. Aí o cara começa a apelar para uso de hormônio, mas acha que é isso, que hormônio, que não sei o que. Falei, gente, começa primeiro. A dieta, ela faz milagre. Então, vamos treinar. É por aí que eu avalio quando ele vai ser campeão. Sim. É por isso. Por essa disciplina. Por essa disciplina, entendeu? E o resto, claro, isso que você falou, você vai ver o atleta que ele vai ser bom, mas no momento ruim. Aí você vai ver quando o cara... Como ele lida com a adversidade, né? Como é que ele se põe no momento de dificuldade. Aí sim. Esses são os verdadeiros testes mesmo. Obrigado pela ideia, viu? Que você tem que compartilhar essa ideia comigo. Obrigado. Aprendi com você, tá? Bom, vamos lá. Próxima pergunta. O papo tá bom aqui. Fiz essa pergunta aqui pra você. Tá legal. Teve alguma derrota que você pensou em desistir da equipe? Tô falando só do Minas Tênis, não, de alguma equipe que você... Nunca. As derrotas, elas doem muito, mas elas ensinam muito. Concordo. Muitas vezes a temporada tá indo de vento em popa, o time ganha, mas tem coisas para melhorar. Nunca tá 100% bom quando você tá vencendo e nem tá tudo errado quando você perde. Mas muitas derrotas, elas te trazem reflexões importantes que fazem você... o atleta ter que repensar por que essa bola não tá caindo, por que eu não produzi, por que eu errei essa defesa combinada, será que eu estava sem foco, será que eu precisava ter feito um trabalho extra maior? E a gente da comissão, eu no meu caso de treinador, estudar por que a equipe está perdendo um pouco da energia defensiva, por que o nosso contra-ataque não está fluindo. Então, essas análises são importantíssimas, são feitas na vitória e na derrota, mas existe uma coisa do persistir, que é o que a gente estava falando. Então, a derrota foi dura, recente, agora do Super 8. Duríssima. Ginásio lotado, uma atmosfera incrível, a gente entrou como líder da competição e não conseguimos o título. Então, o que gerou isso? A frustração imediata, que ela tem que existir, a dor da derrota, sofrer e tem que ser doído, porque senão você não estava de corpo e alma. Se você não sentiu nada por perder, então derrota e vitória não faz diferença, é sinal de que você não está ali vivendo de corpo e alma. Então é a dor da derrota e depois a busca pela solução. Tipo, o que eu tenho que fazer melhor? E primeiro lugar, eu falo pro atleta, eu como head coach, eu não vou sair pra janela procurando fora da casa quem são os culpados. Pô, se aquele tivesse feito isso, primeira coisa no problema é ir pro espelho, não é ir pra janela. Eu escutei isso de um treinador. Vai pro espelho, vai se autoanalisar, o que você podia ter feito melhor? Então, pô, será que eu substituí certo? Será que o tempo meu foi na hora correta? Será que a defesa que eu escolhi, a estratégia para esse jogo foi a melhor possível? Por que não foi? Vamos rever o jogo, vamos ver de novo. Então, eu tenho que fazer esse trabalho interno comigo mesmo, e eu espero que cada atleta e cada membro da comissão faça também. O preparador tem que estar perguntando, será que eles correram o máximo deles? Será que não tinha um pouquinho a mais para dar? Pô, aquele dia eu tinha que ter dado academia ou folga? Todo mundo tem que se perguntar, o que faltou? E esse processo de usar a derrota como um aprendizado para você alavancar
futuros momentos de sucesso, é aí que é a grande chave. Tem gente evolução, que... né? É uma evolução, é um momento de aprendizado. Você tem que estar enxergando, porque se você está no esporte e achar que você vai ganhar sempre, você está iludido. Totalmente. A história te prova o contrário. Cada ano é um time de futebol que vai ganhar, um time na NBA, e agora você só quer ganhar, e na derrota você vai pro tal do edredom lá chorar e ficar lá, perdeu, vamos pro próximo. Não, você fez uma análise. Você teve senso crítico do que você tinha que ter feito diferente? Teve. Reconheceu onde estão as falhas? Agora abaixa a cabeça e trabalha. Não tem outro caminho. Reconheceu onde pode ser melhor? Abaixa a cabeça e trabalha e vai buscar com aquele grupo de pessoas reconstruir o caminho e buscar o sucesso no próximo desafio. Não tem outro jeito de encarar. Eu acho que é isso. É como a vida. Você tem um tropeço, às vezes, você não pode ficar parado chorando. Você tem que dar a volta por cima. Ó, que energia boa, hein? Que você tem, cara. Obrigado. Tênis, ó, vocês estão de parabéns. Vocês estão com o melhor técnico aqui do Brasil, tá? Até do mundo, tá? É bom ter amigo, tá, né, Bruxo? Nossa senhora, parabéns, cara. Você passa energia muito boa, viu? Vocês estão de parabéns, Mirancedes aí. Que papo bom, cara. Tá vendo? A área é diferente, mas tem que aprender. Mas muita sinergia. Muita coisa aí, em comum. Ué. Vamos lá. Já estamos... Passou outra pergunta aqui. Desculpa pela lerdeza, né? Desculpa aqui. Bom, vamos lá. Agora essa pergunta aqui eu tô curioso. Como é seu estado mental? Você fica sempre tenso, sempre arquitetando estratégias ou tranquilo e confiante? Olha, eu acho que você transitou por vários estados mentais. Porque a confiança eu acho que é uma parte fundamental do processo de qualquer pessoa ou equipe ou instituição ou empresa de sucesso. Você tem que confiar no que você faz, tem que confiar no seu trabalho. O atleta tem que entrar em campo ou em quadra confiante. Vai bater um pênalti, você entrou sem confiança, você vai jogar a bola fora. Você tem que... E a confiança ela está atrelada ao nível de esforço, na minha opinião. Então, se você se dedicou ao máximo, quanto mais você se esforçou, acho que mais confiança você gerou. E aí você entra personalizado e confiante para aquele processo. Aí você tá um pouco tenso também, porque pré-jogo, você tá uma final, aquele ginásio foi a Arena NBH lotada, aí entramos lá quando chamou o KTO Minas para entrar, aquela coisa, né, bonita de ver, foi recorde de público na Arena pro basquete na história do Minas. Então, aí você fica tenso ali, nervoso, como é que vai funcionar o jogo? E depois você tem que estar tranquilo também, que é uma das coisas que você citou para tomar as decisões. E a questão do basquete, diferente do futebol, que tem muitas tomadas de decisão, mas em termos de substituição, você tem uma redução, né? São 3 por jogo. É 3 por jogo. Eu posso trocar quantas mil vezes eu quiser. Então, o treinador bota um time mais rápido lá, eu tenho que ajustar aqui, a gente tá perdendo rebote, eu tenho que aumentar a altura. Então, é um xadrez, você não para. Fizeram um estudo, são praticamente 10 mil possíveis decisões que o treinador de basquete tem em um jogo. Então eu vou achar que eu vou acertar todas essas 10 mil, eu sou maluco, eu vou errar muitas, mas é o tempo inteiro, o assistente técnico vê informação, o cara tá cansado porque tá monitorado, troca esse, ou muita falta, eles fizeram falta lá, vamos atacar esse cara. Então assim, é o tempo inteiro você tendo que decidir qual é a melhor defesa, qual jogada chamar no ataque. Então a parte de estratégia, ela até acabar o jogo você não para. Então é um pouco de tudo aí. Tenso, tranquilo quando precisa para tentar tomar as decisões mais assertivas, e a estratégia o jogo todo e pré-jogo, com certeza. E deixa eu ver sua unha aqui, cara. E fora do jogo? Não como unha, não. Não, e fora do jogo? Você é de boa, tranquilo? Aí eu já acho que eu sou mais tranquilo. Aí eu sou um cara que não gosta muito de muita farra, eu sou mais tranquilo, família, né? Gosto de estar com a minha família, com os meus amigos, reunir, fazer coisas mais com as pessoas que eu sou mais próximo. É onde recarrega as energias também. Meu núcleo familiar é minha base de tudo. Poxa, isso aí. E graças a Deus ali, Isa, Manu e Davi são meu alicerce de vida aí. Aí sim, hein? Poxa. Vamos lá, fazer um bate-bola aqui rapidinho. Quais foram suas 2 melhores vitórias e 2 piores derrotas? Coloquei 2, não coloquei uma não, que esse negócio de pergunta uma só é meio difícil. É difícil escolher, hein, cara? É muito difícil. Vitória. Porque assim,
Eu vou falar de 2 momentos muito marcantes, assim. A subida de Macaé foi um momento muito marcante, porque foram anos trabalhando para conseguir chegar na primeira divisão. Foi um momento ali especial. Da série... A gente jogou a Copa Brasil para depois jogar a Supercopa, jogar um triangular para chegar no NBB. Então, e foram muitos anos tentando isso. Muitos anos. Então, isso foi ser alcançado em 2013. Então, eu comecei com o treinador em 2005, 2006 ali. Então, era todo ano tentando que o projeto chegasse. Então, isso foi um momento especial. E, sem dúvida, o título do Minas no Super 8 foi uma vitória também que não tem como esquecer. Foi um momento marcante para mim. Derrota, você tem essa recente que ainda tá um pouco entalada. Eu tô trabalhando com ela ainda para tocar. Difícil falar também nas Champions, assim, em alguns momentos não ter chegado à final ali, aquela semifinal que você não... Também foram momentos bem doídos, assim. Falava semifinal, já é uma coisinha que você, né? Você fala, você ficou muito perto ali, Nossa Senhora. Teve o playoff passado no NBB, que foi para jogo, assim, 2 anos seguidos, jogo 5 com Franca, que foi o campeão, e a gente perdeu ali nos detalhes também, dentro de Franca, podíamos ter avançado. Então, acho que você vai falar de muitos momentos felizes, acho que são os extremos, né? O esporte traz um pouco disso. Isso você vai viver momentos assim que vai te devastar, de tanta energia, tanto esforço, são muitos meses trabalhando e às vezes acaba uma temporada, é um momento muito difícil, mas você também vai viver experiências fantásticas, inesquecíveis, com um grupo de pessoas, poder comemorar momentos assim. Então, você vive os 2 extremos da emoção e faz parte. Faz parte. Me fala aí, qual técnico te inspira? Olha, rapaz... Te inspira, né? Eu sou de Franca, eu cresci ali com o Hélio Rubens, é um treinador dos mais vitoriosos, se não o mais vitorioso do basquete nacional. O Hélio Rubens. Fora do Brasil, eu diria que na NBA o Popovich é um cara que, pela filosofia, pelo ambiente que ele constrói e pela parte tática de um jogo solidário, eu me identifico. Gosto muito do Dimitris Itoudis, que é um técnico de Euroliga. Meu irmão é um cara que agora assumiu como técnico, mas como força de trabalho e pessoa ética, é um cara que também me inspira demais, assim, sangue, difícil ver alguém que trabalha tanto e tem tanta responsabilidade e ética como ele. Então, acho que eu tenho algumas pessoas assim, no meio esportivo eu diria que são esses. Poxa, o irmão tá no meio, vai ver essa entrevista que o olho deve ter encher d'água, hein? Nossa Senhora. Qual o tipo de técnico que você se avalia? Como eu me avalio, rapaz? Eita! Eu procuro me enxergar como um eterno aprendiz, alguém que está sempre em busca de evolução. Eu quero sempre ser melhor do que eu fui ontem. E para isso existe o que eu falei de dedicação, estudo. Tenho defeitos e virtudes como todas as pessoas, como profissionalmente isso não se difere. Tento brigar com os meus defeitos e trabalhar neles. Sou exigente, mas antes de ser exigente com o outro, eu sou muito mais exigente comigo mesmo, assim, de ter que dar o meu melhor para aquele grupo de pessoas que eu estou liderando, seja no corpo técnico da comissão, seja os jogadores. Então, busco a excelência nos atletas e no nosso ambiente de trabalho. Então, acho que é isso. E aí, mais do que isso, assim, entre falar... o que você brincou, que é bom, o que é ruim, aí eu já deixo para uma análise externa, deixo para os outros julgarem. Eu sei que eu sou um cara que sempre vou fazer o meu melhor, tentar fazer o meu máximo dentro das minhas limitações e conhecimentos para que eu possa ajudar as pessoas que estão ao meu redor e a equipe do Minas. Então é isso. Você é craque. O pouco de tempo que eu tô conversando com você aqui, você já passa uma confiança muito boa. Você é um craque, cara. Obrigado. Você é um craque. Os técnicos daqui estão bem preparados?
resultados, você acha? Olha, eu acho que o estudo vem melhorando cada vez mais a procura dos treinadores, né? A gente precisa se organizar mais. Eu acho que o Brasil, de uma forma geral, precisa de uma organização maior em termos de uma escola nacional de treinadores, de você ter meios de capacitação, oferecer isso de forma mais natural e mais contínua para os treinadores, até porque é uma profissão que muitas vezes no início, nas categorias de base, não são bem remunerados os treinadores e esses treinadores têm que ter outros empregos, aí o cara dá aula de educação física, tem um personal e aí vai dar treino de basquete. Então é um processo difícil para o treinador de basquete no Brasil construir sua carreira e adquirir conhecimento. Mas o que eu vejo assim, num movimento de uma geração nova, que eu já peguei um pouco essa onda e adquiri a experiência com os mais velhos, do que eles trazem, mas também essa busca de grupos de estudo, de grupos de discussão, de proporcionar clínicas. O cara acredita numa filosofia de defesa, ele vai lá, uma troca maior entre os treinadores, e eu acho que isso facilita muito. Mas sem dúvida é um processo. Nós temos excelentes treinadores, tanto na base quanto no profissional, mas eu acho que precisamos regularizar isso, fazer isso virar algo mais constante e oferecer para os treinadores algo que eles possam ter cursos regulares, anualmente, talvez oferecido pelas federações ou pela confederação. De alguma forma isso ajudaria eles a se capacitarem ainda mais, e eu também busco muito esse estudo, e às vezes tenho que ir para fora para fazer estudos nesse formato, para se atualizar. Então acho que a gente tinha que proporcionar mais momentos de capacitação para os treinadores aqui de forma mais recorrente. Joia. Vamos lá. Hoje algum time no Brasil tem nível para ganhar com os da NBA? Olha, eu já acho que nós não estamos ainda nesse patamar. É uma lacuna muito grande, né? Por que a NBA é a NBA, assim, em termos... É a competição de maior nível. Está muito envolvido. Os jogadores mais bem pagos do mundo estão lá. Os americanos e os internacionais. Então, quando você colocou numa competição os melhores jogadores do mundo, ela fica muito forte, muito forte. E aí é um processo dificílimo de eu imaginar hoje acontecendo. Tem tido jogos amistosos de pré-temporada, algumas equipes do Brasil foram para lá, conseguiram jogar de igual para igual por um tempo. Lá atrás, quando eu te falei do meu pai, diretor de Franca foi a Munique jogar uma final de McDonald's Open contra a equipe do Phoenix Suns da NBA, que veio representante. Franca, San Antonio Spurs primeiro, né? Foi contra o San Antonio Spurs, jogou por 3 quartos de igual para igual. Aí parece que os caras, vamos, desligaram o turbo e aí abriu 20, 25 pontos. Então, porque é uma diferença de nível técnico e física hoje ainda grande. Mas é um processo. Eu acho que nós não podemos nos privar de acreditar que temos que dar passos nesse sentido e buscar essa evolução para diminuir essa diferença. Alguns jogadores já estão indo para lá, nós já tivemos momentos de 7, 8 jogadores brasileiros ao mesmo tempo na NBA, então era uma geração extremamente talentosa. Hoje diminuiu, mas acho que não deixa de ser um objetivo. Boa. Quem sabe um dia a gente não bate de frente aí. Claro. Nada melhor como o tempo, né? Isso. Vamos lá. Tempo e trabalho. Acho que só o tempo não vai. É tempo e trabalho. Bota esses caras lá pra comer o ovo e... Bora, puxa pra cá. A última pergunta, hein? Sim. Pergunta de resposta, hein? Vamos lá. Essa é a pergunta mais difícil que eu vou fazer pra você, tá? Então vamos, bora. Vamos lá, prepara, segura aí na cadeira, hein, Léo? Vai. Vamos lá. Qual conselho você pode passar para quem quer ser um técnico? Rapaz, dar conselho é difícil, né? Porque você dá o conselho baseado no que você acredita, né? Então o conselho ele vai servir para algumas pessoas e às vezes outras têm uma identidade, uma forma de pensar diferente e não vai absorver. Mas tem muita gente que te inspira, hein? Sim. Agora aí. Sim. E eu vou dizer que
vivenciar o máximo da modalidade, ou seja, assistir o maior número de jogos possível, tentar estar num ambiente competitivo. Pô, tem um profissional que você admira, que você gosta do trabalho, pede para fazer um estágio ali. Esse início de carreira, às vezes, é dar um passo assim de sacrifício mesmo. E às vezes não vai ser remunerado, mas você poder acompanhar uma equipe, um treinador que você acha que faz um ótimo trabalho, e você vê ele no dia a dia, como que ele conduz o treino, como que ele dá uma bronca, como que ele tem uma conversa individual, sabe? Esse ambiente é uma escola. Eu tive a oportunidade de acompanhar vários treinadores. Recentemente eu fiquei 2 semanas com a seleção da Espanha, no pré-olímpico, e aí o Scariolo é um maestro do basquete, o Luiz Gil, toda a comissão dele, altíssimo nível. A Espanha no universo internacional é uma equipe nível A. E eu fiquei lá, vendo o cara dar treino no vídeo, participando de conversas do que ele acredita de basquete ou não. Pô, foi uma escola, um aprendizado. Então, um treinador jovem que puder dar espaço, assistir muitos jogos, conversar, tá em ambiente que ele possa acompanhar um treinador que ele gosta da filosofia, e aí fazer os cursos, as clínicas, para ouvir treinadores mais experientes, e ele começar a consolidar o que ele vai acreditar de filosofia de trabalho dele. Porque não adianta, Bruce, se você quiser ser igual a mim como treinador, você não vai ser natural. Você tem o seu jeito de liderar o seu grupo de atletas, e eu tenho o meu jeito. Se eu copiar o seu, eu posso pegar algumas dicas, pegar algumas ideias do que você falou, coisas interessantes hoje, eu posso. Só que eu tenho o meu jeito de. E o atleta, ele sente. Se você não está sendo natural, ele olha no seu olho e fala: esse cara aqui não está me passando uma verdade na fala. Confiabilidade, confiança. É isso. A confiança está em primeiro ponto, eu acho, em qualquer relação. Então, esse jovem que está querendo iniciar, eu acho que eu iria para esse caminho. Estudar muito, se capacitar. Tem vários cursos. Hoje a internet está num nível diferente. Na minha época que eu comecei, era TV, cassete para editar vídeo. Então hoje você tem muito mais facilidade de adquirir conhecimento através graças a Deus, da internet, e procurar alguém que você goste da filosofia e tentar ficar perto dessa pessoa e absorver o máximo. E aí o resto é o que você falou, tempo. Sou seu fã, hein? Eu sou seu também, gostei de ser. Cara, muito obrigado, Obrigado por você ter vindo dessa entrevista. Quero agradecer de coração. Cara, você, Gransteiner, vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Anota aí, hein? Tá bom? Anota aí. Vocês estão de parabéns, ó. Aumenta o cachê do homem, que o homem aqui é bom. Bota um aditivo aí. Ó, quero agradecer aqui também o Luiz. Luiz, vem cá, rapidinho, cara. Vem cá, Olá, Luiz, vamos aparecer. Não, vem cá, você vai aparecer aqui. Aí. Vem cá, velho. Vamos cá, rapidinho. Fica aí quietinho aí, rapaz. Aí, ó, esse aqui é o Luiz, graças a ele também. Ele que conseguiu fazer a ponte aqui pra mim. Tá bom, gente? Obrigadão, viu, Luiz? Valeu mesmo aqui. Você até traga essa fera aqui. Tá bom? Valeu. Não você ficar tímido não, tá? Você gosta de ficar atrás das câmeras. É ele, né? Léo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu profissionalismo e sua inteligência ter compartilhado aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de troca de conhecimento, foi muito bacana estar aqui. Poxa. Parabéns. Obrigado. Parabéns pelo movimento que você está fazendo, pela forma natural que você conduz. Desejo muito sucesso, que você apareça nos nossos jogos, já tem uniforme, agora tem que ir lá. Você. Vai lá torcer, cara. Vai no nosso camarote lá, vamos pleitear um camarote lá pro beleza. Bruxo. Nossa, eu aceito. Vou ver se eu consigo esse camarote para você, me avisa o Luiz aí, a gente tenta... Eu posso tirar uma foto lá com você também? Pô, rapaz, então, tá o time bom? todo. Quero. Você é demais, cara. Obrigado. Valeu, obrigado você. Valeu mesmo. Pessoal, até a próxima, hein? Valeu.